Uma alegria poder voltar a estar com os irmãos e juntos mergulharmos nas Escrituras, na sua verdade, para entendermos a sua vontade para as nossas vidas. Gostaria então de convidar-vos a abrir as vossas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15 e vamos ler a partir o versículo 58. Bem, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Nos vossos livrinhos, aqueles que sempre gostam de anotar os pontos da pregação, está bem? Só para que saibam a página, estamos agora na página 8, também onde podem anotar também os pontos da pregação. Ainda relembro também que estamos a continuar também aquilo que temos desenvolvido nas últimas semanas, este grande tema do serviço e servir como Deus quer. E de uma forma mais específica, servir como homens e servindo como mulheres, está bem? Então, notem este texto, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, diz assim a palavra de Deus: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Pai amoroso, fala connosco neste momento. Te rogamos a graça de tocar os nossos corações, de mostrar-nos a Tua verdade. E, Senhor, santifica-nos com ela. Te rogamos que a nossa igreja se alinhe na Tua doutrina, na Tua sã doutrina, que convenças por meio do Teu Santo Espírito a todos para que andem em conformidade com o Evangelho. Assim, Senhor, nós te pedimos, assim oramos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, este texto que acabamos de ler juntos, de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, começa com esta palavra, portanto. E ela é importante porque ela está a demonstrar-nos que há uma conclusão no texto. O texto chegou a um fim e agora Paulo quer que nós apliquemos aquilo que ele acaba de dizer às nossas vidas. O capítulo 15 de 1 Coríntios é um capítulo muito importante no Novo Testamento. É o capítulo da defesa da ressurreição do Senhor Jesus. Algumas pessoas infiltraram-se na igreja de Corinto e começaram a dizer que a ressurreição de Cristo ou a ressurreição dos mortos não vai acontecer, que ela não é literal, que ela não é histórica. Então que nós não devemos esperar uma ressurreição do nosso corpo. Bem, o apóstolo Paulo relembra à igreja o Evangelho, relembra que o Evangelho tem este pilar fundamental acerca da ressurreição do Senhor Jesus. O Senhor Jesus morreu, o Senhor Jesus foi sepultado e ele ressuscitou ao terceiro dia. E se removemos um destes pilares acerca do Evangelho, acerca deste facto histórico, ficamos sem Evangelho. E ficamos sem igreja, ficamos sem fé. Removemos um fundamento muito importante para o credo cristão. Então ele diz, isto tem que ficar. Aliás, a ressurreição do Senhor Jesus é a base e as primícias da nossa futura ressurreição, de quando um dia o nosso corpo vai levantar-se dos mortos e o nosso corpo será glorificado, assim como o do Senhor Jesus. E ele termina então com estas palavras. Isto é extraordinário, porque podemos esperar muitas aplicações, mas ele mostra-nos esta verdade fundamental. O Evangelho do Senhor Jesus é uma base muito importante para o nosso serviço ao Senhor Jesus. Se comprometemos o Evangelho, comprometemos o nosso serviço a Ele. Em outras palavras, o apóstolo Paulo diz, fiquem firmes, inabaláveis no Evangelho do Senhor Jesus, na verdade fundamental acerca da sua ressurreição, e isso vai ajudar-vos a ser abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Muito importante. Agora, por que estamos a começar assim? Porque muitas vezes quando nós desenvolvemos o tema que estamos a desenvolver, servindo como homens e como mulheres na Igreja de Cristo, as pessoas sempre têm esta tendência de dizer, isso não é assim tão importante ou não afeta assim tanto o Evangelho. Não vai trazer nenhuma controvérsia ao Evangelho. Não vai afetar a verdade acerca de que Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia por nós. Bem, Paulo parece ter outra opinião. Aliás, deixem-me dar-vos 3 razões nesta manhã pelas quais acredito claramente
que esta pregação, este sermão, este tema acerca do serviço, como homens e como mulheres, sim afeta os fundamentos, os grandes pilares da doutrina cristã. Bem, em primeiro lugar, nós vimos isto na semana passada. 1 Coríntios capítulo 11, os versículos 2 e 3. O apóstolo Paulo diz-nos, relembra-nos, o que acontece nos céus e de como isso afeta a criação e de uma forma muito específica a nova criação, aqueles que estamos em Cristo Jesus. Ele diz que Deus é o cabeça de Cristo. Para dizer-nos que na Trindade, nas pessoas da Trindade, há um relacionamento, há uma hierarquia, um relacionamento funcional, de que o Pai, de que Deus está como cabeça de Cristo, o Filho. E depois ele desenvolve a doutrina, mostrando-nos que isto tem que ser refletido aqui, na sua igreja, na sua nova criação. Bem, Cristo é o cabeça de todo o homem. Se espera que todos os homens cristãos estejam submissos a Cristo. Nós acabamos de cantar isso, de observar, de ser obedientes a tudo o que Cristo mandar. Mas também se espera ver na igreja de que todo o homem é a cabeça da mulher. É isso que se espera. Isto deve acontecer porquê? Porque começa desde os céus e desce até a esta realidade que é a nossa, da terra, da sua igreja, da sua nova criação. A segunda razão bíblica pela qual acredito que esta doutrina é fundamental é porque ela afeta o Evangelho. Uma das coisas que nós devemos entender acerca do Evangelho é que eu e tu, quando somos salvos, não somos salvos simplesmente porque passamos a conhecer os factos acerca do Senhor Jesus. De que intelectualmente entendemos que Ele se fez homem, Ele era Deus, eterno, se fez homem, revestiu-se de carne, veio a este mundo, viveu uma vida perfeita, os homens levaram-no a uma cruz, o propósito eterno de Deus é que Ele fosse à cruz pelos pecadores, pagar o preço por eles, Ele foi sepultado e Ele ressuscitou ao terceiro dia. Não é simplesmente por ter informação acerca deste evento que tu és salvo. Mas é os fatos acerca dele, aquilo que ele fez por nós e como isso transformou as nossas vidas. O Evangelho de Cristo transforma a vida de todo o pecador que crê. Eu e tu nunca mais somos os mesmos se cremos no Senhor Jesus Cristo. A Bíblia é muito clara. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Então, o que é que o texto bíblico, ou a verdade bíblica, está a dizer-nos? De que quando o Evangelho entra nas nossas vidas, entra no nosso coração, eu e tu somos levados de volta a este Éden espiritual. Eu e tu voltamos ao plano original de Deus. Deus quer ordenar as nossas vidas. Deus quer ordenar as nossas famílias. Deus quer ordenar os nossos casamentos. Deus quer ordenar a forma como trabalhamos. Deus quer ordenar totalmente o homem e a mulher. E isso significa voltar ao plano original de Deus. De viver como o homem que Ele sempre quis que nós vivêssemos. E de viver como mulher como Ele sempre quis que vivessem. Desde o início. E a Bíblia sempre irá fazer isto. Sempre irá levar-nos outra vez ao início e lembrar-nos de que este era o plano de Deus para nós. E o Evangelho vai fazer isto nas nossas vidas. Então, se eu altero isto, e se eu digo, não há problema nenhum ter mulheres a liderar, não há nenhum problema que os homens não liderem, que as mulheres o façam no lugar dos homens, o que eu estou a dizer é que o Evangelho não afetou nada nessa área das nossas vidas. É isso que eu estou a dizer. E comprometo o Evangelho. Mas há uma terceira razão. E essa terceira razão, ela tem a ver com a experiência. Com aquilo que nós estamos a ver nos nossos dias. Esta semana, a segunda maior organização ou associação de igrejas no mundo, a Igreja Metodista Unida, está numa grande cisão, um grande cisma, vamos chamar assim, uma grande divisão. E sabem qual é a razão? Desde 2019 que esta associação se tem dividido, igrejas têm deixado, têm saído. E a razão é porque muitas destas congregações, eu já não consigo chamar igrejas,
têm pastores homossexuais e pastores transexuais. E, claro, nós dizemos, não, isso já é demais. Não dá, não temos como admitir isso. Mas sabem, há uma história por detrás disto. Nós temos que fazer sempre a pergunta, como é que eles chegaram ali? Como é que uma igreja que teve a sua origem neste grande homem de Deus que foi John Wesley, como é que estas congregações chegaram a esta situação? O que é que aconteceu? Bem, há uns bons anos atrás, 50, 60 anos atrás, os Metodistas Unidos começaram a colocar mulheres como pastoras e como líderes na igreja. E esta é a progressão natural de qualquer igreja que reverte a ordem que Deus estabeleceu para a sua criação e de uma forma muito específica à sua nova criação, que somos nós, a sua igreja. E eles reverteram. E o homem, em vez de liderar, deu um passo atrás, as mulheres deram um passo à frente, passaram a liderar a igreja e o futuro foi este. Agora não há limites. Agora qualquer pessoa pode liderar a igreja. Qual é o problema de ser uma criança ou pastor? Qual é o problema de ser um homossexual? Se eu digo este texto não é inspirado, ou este texto das Escrituras já não é para nós hoje, ou Paulo era um machista, ou dizer estas coisas, qual é o problema de dizer que os textos que falam contra o homossexualismo, é porque hoje vou falar aos homens, os homens estão chateados. E qual é o problema de dizer que estes textos que falam sobre a homossexualidade e falam sobre a transexualidade, qual é o problema de dizer que também eles não são válidos? Se eu já disse que sobre as mulheres não são, e sobre o papel dos homens também não são. Percebem? Então a experiência das igrejas que abraçam liderança feminina é esta. Este fenómeno já tem acontecido com igrejas luteranas. Muitas igrejas luteranas hoje têm transexuais à frente da congregação. Tem acontecido com igrejas episcopais. A igreja anglicana, a maior igreja de Inglaterra, está a viver exatamente o mesmo fenómeno. Estão a debater se o homossexualismo é ou não pecado. Estão a ver? Esta é a progressão. É por isso, como igreja, como congregação, nós temos que decidir. Seguimos, continuamos com as Escrituras. Não importa o que a cultura irá dizer, não importa o que o mundo irá dizer sobre nós, ou nós abdicamos de alguns textos da Bíblia, porque queremos, de alguma forma, não ofender a cultura, não ofender o homem moderno, não ofender aquilo que o mundo pensa sobre homens e mulheres. Temos que decidir. Tu, pessoalmente, tens que decidir. E nesta manhã, de uma forma muito específica, nós, homens, temos que decidir se nós vamos dar o passo para a frente e liderar a igreja que o Senhor nos deu, ou se nós vamos deixar isto e ver a destruição diante dos nossos olhos. O que é que iremos fazer? Bem, nós temos falado acerca de que todos nós fomos chamados para servir. Notem Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. A partir do versículo 4 para a frente, Romanos capítulo 12, versículo 4. Diz assim a palavra de Deus. Só para contextualizar, lembrar esta secção do texto, o capítulo 12 para a frente é a resposta da igreja, a resposta dos filhos de Deus às grandes misericórdias de Deus por nós. Desde o capítulo 1 até o capítulo 11, foram estas misericórdias, como Deus nos salvou, como Deus nos redimiu, como Jesus foi a propiciação pelos nossos pecados, como Ele é a justificação para nós. Também, tudo isso está expresso desde o capítulo 1 até o capítulo 11. E agora no capítulo 12 é a resposta do cristão. Aquele que foi salvo por Cristo, aquele que foi justificado pela fé. Agora esta é a forma como ele vive. A primeira parte, a primeira secção, é este sacrifício vivo que eu e tu somos chamados a fazer com o nosso corpo e a transformação da nossa mente, a renovação da nossa cosmovisão. Agora, esta segunda secção é interessante. O segundo aspecto que é colocado pelo apóstolo Paulo é o nosso serviço. De como nós devemos servir ao Senhor. É aquilo que se espera do cristão que foi salvo. Que ele sirva ao Senhor. E a partir do versículo 4 diz assim o texto: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos,
somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Em outras palavras, existe unidade, porque somos membros uns dos outros, estamos em um só corpo, que é o corpo de Cristo, mas também existe diversidade no corpo. Porquê? Porque todos nós temos dons distintos e fomos abençoados com a graça de Deus de forma distinta para servir o corpo de Cristo. Mas notem que, mesmo sendo chamados para servir, esse serviço não é como eu quero. Esse serviço é segundo Deus determinou. Notem o texto. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Não está a falar de confiança em Deus. Esta fé está a falar da doutrina. Da fé que foi uma vez entregue aos santos. Tudo aquilo que a palavra de Deus tem a dizer sobre Deus, sobre o homem, sobre a salvação, sobre o pecado, tudo isto, a profecia, a pregação tem que ser em conformidade com esta fé. Diz o texto, esse ministério, dediquemo-nos ao ministério. Aquele que é chamado a servir, aquele que é chamado a dar a sua vida em serviço pelos irmãos, deve fazê-lo com dedicação. O texto também diz, o que ensinas merece no fazê-lo. Há outra passagem que o apóstolo Paulo usa a palavra afadigar-se. Para os pastores, aqueles que presidem bem, que se afadigam nas Escrituras, que ao longo da semana se entregam ao estudo da palavra de Deus, preparam-se para no domingo trazer o alimento, ou quando se encontram com irmãos para o discipulado, para seja o que for, entregam a palavra de Deus a estas pessoas. Deve fazê-lo com esmero. Não somente isso, ou o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade ou generosidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Então, todas estas coisas, notem, são determinadas por Deus de como o nosso serviço ou o exercício dos nossos dons deve acontecer. E é assim que diz Pedro, em 1 Pedro capítulo 4, versículo 11, para que Deus tenha toda a glória, agora e para sempre, na sua igreja. Então, estes textos mostram-nos claramente que eu e tu temos um serviço a desempenhar e esse serviço deve ser feito como Deus quer. A nossa proposta, relembro, aquilo que estamos a ver, a analisar, é como é que homens e mulheres devem servir na Igreja de Cristo. Agora, o meu plano inicial era terminar hoje esta série, mas, como os irmãos já me conhecem, não vou terminar hoje esta secção, mas sim no próximo domingo, espero que sim, não é assim? Mas hoje quero terminar o meu tempo com os homens. Mulheres podem descansar mais uma vez, mais um domingo, porque hoje é para os homens. Não significa que não têm nada a aprender, mas hoje quero relembrar ainda aos homens qual é o papel que eles têm que desempenhar, ou que nós temos que desempenhar na Igreja do Senhor. Na semana passada, o nosso primeiro ponto foi este, para aqueles que estão a anotar: os homens devem servir como líderes bíblicos. Os homens devem servir como líderes bíblicos. Nós fizemos uma análise desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento para comprovar que ao longo da história do povo de Deus, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, sempre foi que Deus chamou os homens para liderar o seu povo. Não chamou mulheres, chamou homens para liderar o seu povo. Nós vimos o caso de Noé, nós vimos o caso de Jó, nós vimos o caso de Abraão, nós vimos que Deus chamou homens para reinar, homens para julgar Israel, sacerdotes, homens para fazerem os sacrifícios, ensinar a palavra de Deus, profetas, homens para chamar o seu povo sempre ao arrependimento e ao caminho de Deus. Sempre foram homens. Temos pequenas exceções, lidamos com essas exceções e mostramos que essas exceções não são a regra para o povo de Deus. Entramos no Novo Testamento, temos o Senhor Jesus, que claramente é distinto no seu relacionamento com as mulheres dos homens, dos grandes homens, das grandes mentes do seu tempo. Mostra claramente que as mulheres foram feitas também à imagem e semelhança de Deus, mas têm uma função distinta. E ele chama então homens para serem os seus apóstolos. Estes apóstolos, um deles é o traidor, ele morre, ficam 11. Os 11 precisam de escolher um outro homem para colocar-se no lugar deste homem. Mais à frente, escolhem mais 7 homens para liderar a igreja. Quando avançamos na história da igreja, sempre vemos homens a serem selecionados para liderar a igreja do Senhor. Sempre foram homens. Agora, se eu não fui o suficientemente prático na semana passada, permitam-me ser agora. O que é que isto significa na prática?
que tu, homem, deves liderar. Porque, lembra-te, tu foste feito homem, e porque foste feito homem, por natureza és um líder. Tu não vais tornar-te um líder, tu já és um líder. Nasceste para liderar, para exercer essa função. No teu lar, se és casado, se tens a ambição de ser casado, tens que preparar-te para fazê-lo. E no contexto da igreja local, aqui, neste lugar, liderar na igreja. Bem, na prática, isto podia ser assim. Pastor Mário, eu tenho sido tocado pela palavra de Deus. Entendo claramente que Deus quer que eu possa liderar. Eu gostaria de poder começar uma reunião de homens e de liderar esse ministério. De preparar-me biblicamente para ajudar os homens a ser homens de Deus. A viver como homens de Deus. Eu estou aqui, estou a pensar também neste meu amigo para juntar-se a mim, este irmão, para juntar-se a mim, e nós vamos encontrar-nos uma vez por mês com os homens ou 2 vezes, e eu gostava de desenvolver esse ministério. Ou outro caso, Pastor Mário, tenho orado com a minha esposa e tenho pensado que seria bom poder reunir os casais da igreja uma vez por mês, podermos estudar juntos a palavra de Deus, ver o que é que Deus quer para o casamento, para a criação de filhos, para o trabalho, como é que Deus quer que vivamos ou vivamos dessa forma. Então estou a orar com a minha esposa e eu gostava muito de poder começar esse ministério. Estou a pensar neste casal para nos ajudar e nós queremos desenvolver esse ministério e preparar-nos para esse ministério. Ou podia ser, Pastor Mário, eu vejo o irmão Luís Ortiz e a esposa a fazer este ministério com os jovens. E vejo que ele está a ensinar os jovens da nossa igreja. E ele está ali sozinho a fazer todo este trabalho. E eu talvez podia ajudá-lo. Por isso quero ter esta iniciativa, vou colocar-me ao lado dele, a minha esposa também, e vamos ajudá-los no ministério de jovens. Pastor Mário, a igreja tem tantas crianças. Podíamos começar alguma coisa com as crianças, talvez uma vez por mês, ou 2 vezes, não sei, começar alguma coisa, um programazinho. Eu gostava, com a minha esposa, com mais estes amigos e irmãos, começar este ministério. Percebem o que eu estou a dizer? Aquilo que nós esperamos, deixem-me reformular, aquilo que Deus espera é que homens tenham iniciativa, que se levantem, que digam, estou aqui, senhores, eu quero servir-te. Entendo claramente que eu devo exercer isto, que eu devo começar isto. Senhor, aqui estou eu. Aqui estou eu. Infelizmente, não só na história da nossa igreja, na história de muitas igrejas, muitos de vocês vêm de contextos distintos, provavelmente viram isto. Quase sempre os ministérios são começados por pastores, missionários, obreiros, e há poucos homens voluntários para começar. Estão a perder a sua vida, o seu tempo, a sua vida cristã. Vem aí o encontro com o nosso Cristo. Será que vamos ouvir, bom servo fiel? Foste fiel no pouco, no muito te colocarei? Será que vamos ouvir? Será que seremos recompensados pelo serviço que estamos a dar ao Rei? O que estamos a fazer com os dons que Ele nos deu? Então, o que se espera dos homens cristãos, homens de Deus, homens da Igreja Batista de Miratejo, membros e aqueles que querem um dia ser membros, é que tenham iniciativa e digam, aqui estou eu para servir o Senhor. Amém? Em segundo lugar, porque este era um ponto da semana passada, foi só um resumo. Em segundo lugar, este é o segundo ponto. O primeiro, lembrem-se, os homens devem servir como líderes bíblicos. Em segundo lugar, os homens devem servir como mestres bíblicos. Os homens devem servir como mestres bíblicos. Vamos até 1 Timóteo capítulo 2. Vamos rever este texto que lemos, creio eu, na semana passada. Também lemos no primeiro fim de semana de novembro. Creio que até mesmo no primeiro fim de semana do ano, quando estávamos na pregação da carta a Pérgamo, falámos sobre esta mulher que se autodenominou profetisa e que ensinava a igreja. Então nós lemos este texto, e este texto é importante
não só para relembrar às mulheres que não podem exercer esta função no contexto da igreja local, mas para lembrar também aos homens que eles são chamados a desempenhar esta função. Diz assim 1 Timóteo capítulo 2, aliás, peço perdão, vamos voltar um pouco atrás, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 14 e versículo 15 são importantes porque demonstram-nos mais uma vez que o serviço na casa de Deus, o serviço à sua igreja, é como Ele quer. Nota, versículo 14 do capítulo 3 diz: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da... Então, tudo o que ele já escreveu até aqui é para que Timóteo saiba como proceder. E ele tem que passar isto aos próximos homens, à próxima geração de pastores, de como se deve proceder na casa de Deus. Como é que Deus quer que seja a nossa conduta na sua igreja? Bem, diz assim o capítulo 2, voltando então agora a este capítulo 2, versículo 11. Diz o texto: a mulher aprende em silêncio com toda a submissão. Agora, claro, devo parar aqui, porque sempre que se lê um texto destes, alguma mulher pode sentir-se ofendida. A primeira coisa que eu direi a todas as mulheres aqui presentes é que nunca, mas nunca, te ofendas com a palavra de Deus. É Deus quem está a falar. Nunca te ofendas com aquilo que Deus diz, porque Deus sempre fala a verdade. E Deus sempre fala o melhor para a tua vida e para a minha vida. O texto não está a dizer que quando entraste por aquela porta, a partir daquele momento não podes dizer nada. E tens que te sentar caladinha e ficar o resto do culto caladinha. E quando acabares... Aliás, eu há pouco até disse amém, tu não podias ter dito amém. O texto não está a dizer isso. Não é isso que Paulo está a dizer. Paulo está a falar no contexto do culto, em que vai ser necessário este momento que está a acontecer agora. O ensino, a pregação da palavra de Deus. E quando isso acontecer, as mulheres não estão autorizadas por Deus a fazê-lo. Não tem a ver com o valor que elas têm. Não tem a ver com o intelecto que elas têm. Tem a ver com a ordem desde a criação de Deus para homens e para mulheres. Porque a ordem que Deus estabeleceu, ela é um reflexo daquilo que acontece na Trindade. Sempre, lembra-te sempre disto. E isto é o que Deus quer que aconteça na sua nova criação, que é a sua igreja. Então diz o texto, versículo 12: e não permito que a mulher ensine, nem exerça a autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. E ele vai dar, a partir daqui, as razões, ele vai levar-nos outra vez ao Jardim do Éden, lembrar-nos o que é que aconteceu no Jardim do Éden, e dizer esta é a razão pela qual a mulher não pode fazer isto. E depois começa o capítulo 3. E é interessante, porque, obviamente, o texto não está desconectado, é uma carta só, e está a dizer-nos, as mulheres não podem fazê-lo, então quem pode fazê-lo? Capítulo 3, nota. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo masculino seja irrepreensível. Esposo masculino de uma só mulher. E todos os adjetivos que aparecem, ou as ações que aparecem daqui para a frente, são todas no masculino. Todas aplicadas ao homem. Para mostrar-nos que o exercício da autoridade e ensino da igreja publicamente é uma função para os homens. Agora, o nosso ponto não é para as mulheres agora. O nosso ponto é para nós, homens. O que o texto está a dizer-nos é que quem deve ensinar a igreja devem ser homens. Homens, nós fomos chamados para ensinar a palavra de Deus. Tremenda, grande responsabilidade para todos nós. Mas é aquilo que Deus colocou sobre nós. Nós devemos ensinar. Agora, isto tem um desenvolvimento, uma progressão nas nossas vidas. E deixem-me levar-vos à forma como sempre Deus quis que isto acontecesse no seu povo. Vamos até Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6.
Diz assim a partir do versículo 4 para a frente. Notem a vontade de Deus para o seu povo, Israel. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Agora, tudo isto que está descrito aqui, no texto, na língua portuguesa, não é perceptível. Mas o que está a ser declarado aqui é aos homens de Israel. É aquilo que os homens de Israel devem fazer em relação à sua família, em relação aos seus filhos, e que deve também acontecer depois como congregação, como povo de Deus, como nação de Deus. Então os homens são chamados a levantarem-se e a conduzirem as suas famílias com a palavra de Deus, com a lei de Deus. Vamos até ao Novo Testamento e vamos fazê-lo, vamos até Efésios capítulo 5, e vamos fazê-lo porque muitas vezes algumas pessoas podem dizer, ok, Mário, mas era Israel? Não se aplica à igreja? Bem, deixa-me dizer-te que parece que neste tema Deus não mudou um til. Notem Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Versículo 25. O texto diz-nos isto, homens, especialmente os que somos casados. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Pesado. Como Cristo amou a igreja, eu e tu somos chamados a amar as nossas esposas. E diz o texto que ele fez isto entregando-se a si mesmo por ela. E diz ainda o versículo 26, notem, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Sem defeito. Este texto está a dizer-nos, homens, que as nossas esposas têm defeitos. Eu acho que todos concordamos. Que as nossas esposas têm problemas. Têm áreas no seu coração, na sua mente, que não são perfeitas. Têm coisas erradas na sua vida. Mas o que o texto está a dizer-nos é que a sua igreja, a igreja de Cristo, também tem estes problemas e estes defeitos. Mas que Cristo se propôs a amá-la, a entregar-se por ela e a purificar a sua igreja por meio da sua palavra. Para que ela um dia chegue a ser sem defeito, sem ruga, sem mácula. Bem, o que é que isto está a dizer-nos? Que é a responsabilidade de todo o homem casado ensinar, falar, comunicar a palavra de Deus na sua casa, no contexto do seu casamento. E como vamos ver mais à frente, dos seus filhos também, se Deus os tem dado. Homem, é a tua responsabilidade pastorear o coração da tua esposa. Pastorear a alma da tua esposa. Eu sou o pastor da igreja na sua totalidade, o pastor Jairo também, mas tu és o pastor da tua casa. És tu que és chamado por Deus diariamente a comunicar a verdade de Deus à tua esposa. A Bíblia é clara. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Se queres santificar a tua esposa, tem que ser por meio da palavra. É isto que eu e tu somos chamados a fazer. Antes mesmo disto acontecer na igreja, tem que acontecer primeiro na minha própria casa e na tua própria casa. Deves fazê-lo. Qual é o teu plano de leitura bíblica na tua casa? O que é que tu propuseste fazer ao longo deste ano com a tua família? O que é que estás a ler e a aplicar, a dizer à tua família, precisamos de ser assim, precisamos de fazer assim, porque Deus diz, porque a palavra de Deus diz? O que é que está a acontecer diariamente? Isto precisa de acontecer primeiro na tua casa, porque tu és chamado a ser um mestre bíblico, a ensinar, a educar de forma cristã aqueles que Deus tem colocado à tua volta.
Mas notem capítulo 6 ainda. Versículo 1 começa por dizer o seguinte: filhos, obedecei aos vossos... Texto favorito das minhas filhas. É interessante que a palavra pais que aparece aqui é a palavra para falar tanto ao pai como à mãe. Está a falar dos dois e que a obediência deve ser aos dois. Mas nota agora o versículo 4. O versículo 4 diz: e vós quê? Pais. Lá está, na língua portuguesa parece não haver nenhuma mudança. Mas no original sim. Não é a mesma palavra do versículo 1. É a palavra para os homens pais. Só os homens. Para relembrar a estes homens que a obrigação deles, a responsabilidade deles é esta: não provocar os vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação de quem? Do Senhor. Tu és responsável pela educação cristã dos teus filhos. A tua esposa é uma ajuda idónea para isso, mas tu és o responsável pela educação cristã dos teus filhos. De que eles ouçam o Evangelho, de que eles ouçam acerca de Deus, que eles conheçam as histórias da Bíblia, que eles conheçam a vontade de Deus, que eles comecem a ter uma cosmovisão cristã. É a tua responsabilidade. Não podes passar isso a ninguém. A escola não vai fazer, a igreja pode ajudar 1 hora por semana, no máximo, mas tu tens a responsabilidade diária de fazer isto em favor dos teus, para que a graça de Deus deixe sobre a tua casa e os teus filhos se salvem, e para que eles um dia também sirvam aqui na igreja como homens e como mulheres. Este é o teu chamado. Agora, há uma preocupação nisto. Ao longo dos últimos anos, os maiores consumidores de literatura cristã têm sido mulheres. As mulheres são as que mais leem livros. São as que mais leem a Bíblia. As escolas dominicais dos nossos países, ou do nosso país, das nossas igrejas, estão cheias de professoras de escola dominical. Cada vez há menos homens a ensinar. E sabem, os homens, e coloco-me ao vosso lado, ficamos preguiçosos espiritualmente. Perdemos o desejo de ler mais, de estudar mais, de ir mais nas Escrituras. E deixamos que as mulheres o façam. E claro, elas vão avançando e por isso hoje temos muitas igrejas com pastoras e com liderança feminina. Porque nós, homens, não queremos estudar a palavra de Deus. Isso é trágico. É trágico para as famílias e é trágico para a igreja do Senhor. E precisamos de nos arrepender disso. E precisamos de dar o passo à frente e começar a investir, fazer o nosso orçamento, investir um certo dinheiro para comprar livros, para educar-nos a nós mesmos, para que possamos ministrar biblicamente às nossas esposas e aos nossos filhos. E se Deus assim permite, na sua igreja também. Precisamos de o fazer. Qual foi o último livro que leste? Qual é o livro que estás a ler? Que doutrina estás a estudar? Há uns anos atrás, quando estava na Califórnia, um diácono da igreja disse-me: Mário, sabes, eu encontro-me com homens bem cedo, à terça-feira. Nós vamos até àquele café mais ou menos 6 da manhã, comemos um bom pequeno almoço americano, salsicha, ovo estrelado. É melhor parar por aqui. E nós abrimos a teologia sistemática de Gruden. E nós lemos durante a semana um parágrafo sobre uma doutrina específica e naquela manhã nós falamos sobre isso. Falamos sobre a natureza de Cristo. Falamos sobre a Trindade. Falamos sobre quem é o Pai, quem é o Espírito Santo, o que é a salvação, o que é o homem. 5 homens que se reuniam para estudar as Escrituras e aprender mais acerca de Deus. E claro, isso era um grande benefício para a igreja. Para as suas famílias em primeiro lugar e também para a igreja de Cristo. Precisamos que os homens desta congregação, membros, não membros, se levantem e se proponham no seu coração: eu vou estudar mais as Escrituras.
Se ainda não estás convencido disto, deixa-me dar-te mais um texto. Porque só o texto bíblico te pode convencer. Vamos até Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Notem o versículo 16, Colossenses 3, versículo 16. Notem o que diz a palavra de Deus. Habite pobremente. É isso? Ricamente. Como o Bill Gates. Como um multimilionário. Mas não de dinheiro, notem. Em vós, a palavra de Cristo. Homens, isto é para nós. A palavra do Senhor, a palavra de Cristo, deve estar em grande abundância nos nossos corações, nas nossas vidas, em nós mesmos. Nós temos que memorizá-la, conhecê-la bem, conhecer as suas histórias, a sua doutrina. Nós somos os primeiros a fazê-lo. E diz as Escrituras que uma vez que isso acontece, então instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Isto deve acontecer comigo e contigo. Temos que ser os primeiros a estudar as Escrituras. Por isso, a liderança do Miratejo chama os homens a estudar no Bereia, Seminário Bereia. E quando isso não é possível, os pastores, nós estamos aqui totalmente disponíveis para educar-vos, para ajudar-vos a crescer na palavra de Deus, a conhecer a doutrina de Deus, para que tu sejas um homem bíblico, cheio da palavra de Deus, e Deus usa a tua vida para instruires a tua família, para aconselhares a tua família e também para instruires e aconselhares a igreja de Deus. E com isso a igreja de Deus se edifica para a glória de Deus. Amém? Então, em primeiro lugar, homens são chamados a ser líderes bíblicos. Devem servir dessa forma. Em segundo lugar, devem servir como mestres bíblicos. Devem ser aqueles que aprendem profundamente as Escrituras e ensinam as Escrituras àqueles que estão à sua volta. Por último, o mais importante de tudo, os homens devem servir como exemplos bíblicos. Exemplos bíblicos. Este ponto é um pouco duro. Talvez uma das vidas mais incoerentes, uma das vidas mais inconsistentes das Escrituras, seja o rei Salomão. Muito provavelmente. Eis um homem que diz aos outros como devem viver, mas que não vive aquilo que ensina. Talvez Salomão seja um dos homens mais hipócritas que nós temos nas páginas das Escrituras. Notem o que a Bíblia diz acerca de Salomão. Vamos até 1 Reis, capítulo 4. 1 Reis, capítulo 4. A partir do versículo 29 para a frente, notem como a graça de Deus foi abundante com este homem. Diz assim, este é um bom texto para as nossas crianças que estão a fazer escola, uma boa motivação. Também, este é o alvo para todas elas. Diz assim o texto, o versículo 29, deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência. Notem, como a areia que está na praia do mar. Se já foste à costa da Caparica e conseguiste ver a vasta areia que vai de uma ponta daqui da costa até Sesimbra, há muita quantidade de areia. Assim era a sabedoria de Salomão. Grande, imensa. Diz o texto, versículo 30, era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos os do Oriente e de que toda a sabedoria dos egípcios.
Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, israelita, e do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol. E correu a sua fama por todas as nações em redor. Compôs 3.000 provérbios. E foram os seus cânticos 1.005. Discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que brota no muro ou do muro. Também falou dos animais e das aves, dos répteis e dos peixes. Se Salomão vivesse no nosso tempo, não havia assunto que ele não conseguisse falar. Ele daria uma lição a todos nós de qualquer tema da vida. Era assim a sabedoria de Salomão. Versículo 34, de todos os povos vinha gente a ouvir a sabedoria de Salomão, e também enviados de todos os reis da terra, que tinham ouvido da sua sabedoria. O próprio Senhor afirmou isto acerca de Salomão. Ouçam. Eis que faço, segundo as tuas palavras, dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Assim era a sabedoria e a inteligência de Salomão. Incrível. Sabem, não havia nenhuma deficiência, nenhuma falta na sabedoria de Salomão, no conteúdo desta sabedoria. Porquê? Porque era a sabedoria que vinha de Deus. Não havia falhas na sabedoria. O problema estava na aplicação dessa sabedoria. Em aplicar essa sabedoria à sua vida. E nisso, Salomão foi um dos maiores fracassos das Escrituras. Tremendo. Notem, Salomão ensinou o seu filho várias vezes sobre pureza sexual. Não uma vez, mas 7 vezes no livro de Provérbios, ele falou ao seu filho sobre a importância da pureza sexual, de guardar-se para o casamento, para a mulher da sua mocidade, e de ter este cuidado. Mas notem o que é que a Bíblia diz sobre Salomão. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidónias, eteias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem se casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguires os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas. E suas mulheres lhe perverteram o coração. 1000 mulheres. Tinha este homem que dizia ao seu filho: pureza sexual, pureza sexual, pureza sexual. Uma vida inconsistente, incoerente com aquilo que ensina aos outros. Assim era Salomão. Bem, quando Salomão se desvia, ele introduz novamente a idolatria em Israel. E Israel nunca mais voltará a ser o mesmo. A partir dali é só cair, 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 cair. O seu filho reina no seu lugar e, obviamente, porque viu a incoerência e a inconsistência do seu pai, ainda que sendo responsável por ele mesmo, ele era um insensato e dividiu o reino em 2. E depois disso, a idolatria é queda, é pecado, com algumas poucas exceções. Mas tudo começou com um homem com uma vida inconsistente e incoerente com aquilo que a Bíblia ensina. Salomão era um hipócrita. A sua hipocrisia trouxe grande dano para o seu filho e para toda a nação. Isto é o que irá acontecer, irmãos. Na minha casa, na tua casa, nesta igreja. Se nós, homens, não somos exemplos vivos, bíblicos, piedosos, santos, de tudo aquilo que Deus nos tem dito. Bem, a palavra-chave para nós está em 1 Timóteo capítulo 3. Vamos rapidamente até lá. 1 Timóteo capítulo 3. E eu creio firmemente que este texto, obviamente, de forma primária,
ele é desenvolvido para chamar a igreja a escolher pastores, segundo a palavra de Deus. Mas é isto que se espera de todo o homem cristão. É este tipo de homem que nós devemos ver na igreja. É isto que eu e tu, todos nós, devemos ser na congregação do Senhor. Diz assim o capítulo 3, versículo 2, de uma forma específica, diz: é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. E esta palavra irrepreensível é a palavra para mim e para ti. Não é somente para o pastor ou os pastores da igreja, mas é a palavra para todo o homem cristão. Na verdade, esta palavra é o guarda-chuva de toda esta passagem. Tudo o que irá dizer a seguir, adjetivos e ações, tudo está dentro deste grande guarda-chuva. É o que define ser irrepreensível. A palavra em si significa acima de censura ou recriminação, ou inculpável. É aquela pessoa que a sua vida tem uma boa reputação e por causa dessa boa reputação traz crédito para a igreja. Traz benefício para a igreja. Que as pessoas que conhecem dizem: uau, ele é daquela igreja, aquele homem de Deus. É isto que esta palavra implica. Há um termo sinónimo, isto é usado também no capítulo 3, versículo 10, para os diáconos, em Tito 1, 6 e 7 também, para os pastores em Creta. E a mesma ideia, acima da acusação e inculpável. Agora, irrepreensível não significa ser perfeito, porque senão nenhum de nós podíamos permanecer aqui. Não significa sem pecados. Falhamos, pecamos. O que a palavra implica, na forma prática, é que temos um caráter de um homem íntegro, que quando erra, admite o erro. Quando peca, confessa o pecado. Se deve algo, acerta as suas contas. E se ofende, restaura o relacionamento. É isto que se espera do homem de Deus. O homem irrepreensível. E há 4 áreas neste texto, não temos o tempo para desenvolver todo o texto, mas 4 áreas que fazem com que eu e tu, homem, aqui presente, sejamos irrepreensíveis, inculpáveis. Bem, em primeiro lugar, a nossa pureza sexual. Pureza sexual. Notem o texto diz, aí o versículo 2 do capítulo 3, é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher. Literalmente, uma mulher esposo. O ênfase está no número. E está a dizer-nos que o homem de Deus tem totalmente o seu foco em uma mulher só. Que o seu coração, a sua mente, as suas emoções, a sua busca é só para esta mulher. Ele não está a olhar para outras, ele não está à procura de outras, ele não se entretém com outras, ele não é um playboy, alguém que está atrás de outras mulheres. Ele é um homem de uma mulher só. E atenção, isto não é só para casados, isto é para solteiros. Um solteiro não lhe é permitido olhar para 10 mulheres. Ele deve procurar uma mulher só. E amá-la. E casar com ela. Homem de uma mulher só. Pureza sexual. Em segundo lugar, o texto também nos diz que este homem é irrepreensível na esfera do caráter. Na esfera do caráter. E há vários adjetivos aqui para este homem. Notem, versículo 2 e 3 ainda, diz temperante, sóbrio, modesto. Estes 3 adjetivos, eles estão muito ligados, quase sinónimos no seu significado. E eles falam de um homem equilibrado, um homem moderado, um homem que é estável. Não é um homem inconstante, um homem que é altos e baixos, que não sabemos como é que ele vai acordar esta manhã. Não é esse tipo de homem, mas é um homem equilibrado. E é interessante porque logo a seguir fala de ser hospitaleiro. E isto é muito importante para o homem cristão. O homem cristão deve ser um homem que abre as portas da sua casa para os estranhos. No contexto bíblico, isto significava a missionários, a irmãos em necessidade, a obreiros do Senhor, pastores, ter a sua casa disponível para servir aqueles que estão a servir no Evangelho. Mas isso tinha um grande significado no caráter do homem.
Porquê? Porque dizia que este homem não era apegado às coisas materiais. Que ele colocava a sua casa à disposição da Igreja do Senhor. A sua vida à disposição da Igreja do Senhor. Que ele não está a pensar só no seu reino, mas ele olha para o reino de Deus. Que entendeu que é muito mais bem-aventurado dar do que receber. Mas também porque abre a porta da sua casa e as pessoas podem entrar na sua casa, podem ficar na sua casa, a sua vida está aberta. É um livro aberto. A sua vida está exposta. As pessoas podem ver como é o seu casamento. As pessoas podem ver como é o relacionamento com os seus filhos. As pessoas podem ver quem é realmente aquele homem. Porque estão na sua casa, podem vê-lo. É isto que se espera de um caráter. Diz o texto, não dado ao vinho, não violento, normalmente conectado uma coisa com a outra. É um homem que não se deixa dominar por nenhum vício e é um homem que não lida com as situações ou as circunstâncias das outras pessoas de forma violenta, já seja fisicamente, já seja verbalmente. Não usa isso. Porém, cordato, inimigo de contendas, um homem que procura ser pacificador, que vive pela paz e que não é avarento, não ama o dinheiro. O dinheiro não é a motivação da sua vida. O dinheiro para ele é só um servo para servir a Deus. Bem, estas três áreas, juntamente com o hospitaleiro, são a base para que um homem seja apto para ensinar. Para que um homem possa comunicar. Para que ele não seja um hipócrita. Notem, é interessante, porque o apóstolo Paulo dá uma série de adjetivos ou qualidades que este homem deve ter e depois coloca no meio de tudo isso apto para ensinar, para dizer-nos que a comunicação da palavra de Deus não pode ser separada da nossa vida, do que somos, de como devemos viver. Então os nossos filhos, quando nos ouvem falar acerca da palavra de Deus, as nossas esposas, quando nos ouvem falar acerca da palavra de Deus, eles também precisam de ver que nós estamos a viver aquilo que dizemos. Que está a afetar as nossas vidas. Que está a santificar-nos. Que a cada dia o Senhor está a moldar as nossas vidas à imagem do seu Filho. É isso que deve acontecer. Não somente na esfera do caráter, na esfera sexual, mas também na esfera da família. Notem versículo 4 e 5, rapidamente, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Espera-se então que o homem lidere espiritualmente a sua casa, conduza amorosamente a sua casa, de acordo com as Escrituras, cheio do Espírito para poder fazê-lo, servindo, disciplinando os seus filhos, protegendo, providenciando para eles. É isto que se espera de um bom governo. Um governo que não lidera com desordem, com caos, confusão, mas com decência e ordem. Espera-se que todos nós homens sejamos bons mordomos dos nossos lares. É interessante, a palavra cuidar aqui no texto só é usada aqui em 1 Timóteo 3, versículo 5, e na história do bom samaritano, Lucas 10. Interessante. Lembras-te da história do bom samaritano? E de como ele cuidou daquele judeu? É isto que se espera de todos os homens em relação à sua casa. Essa é a imagem. Por último, ele deve ser um exemplo na esfera pública. Na esfera pública. Diz ainda o texto, versículo 7, pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Precisamos de homens que sejam um bom exemplo. Que as pessoas lá fora digam, uau, que homem é este? Porque é que este homem é assim tão diferente? Precisamos de exemplos bíblicos. Aqui, nas nossas casas e lá fora. E quando assim é, não tenho dúvidas. Grande bênção cairá sobre a igreja do Senhor. Quando existem homens assim. Então, homens, nós somos chamados para liderar. Nós somos chamados para
ensinar. E nós somos chamados para ser exemplos bíblicos na igreja do Senhor. Está nas nossas mãos, é a nossa responsabilidade. Não podemos passar a mais ninguém para que o Senhor possa edificar a sua igreja como Ele assim deseja. Amém? Vamos orar então por tudo isto. Pedir ao Senhor que nos ajude a aplicar nas nossas vidas, para que Ele seja glorificado, para que a sua igreja seja edificada, para que as nossas famílias vejam o Senhor Jesus por meio de cada um de nós. E eu junto-me ao vosso lado, não sou melhor do que ninguém aqui, estamos juntos nesta batalha, para sermos este tipo de homens, para que as nossas famílias e a igreja do Senhor conheçam a verdade. Senhor amado, obrigado pela tua palavra esta manhã. Obrigado, Senhor, por tudo o que tens feito ao longo deste mês, ensinando-nos e relembrando-nos a nós como homens, como devemos comportar-nos na tua casa, como devemos proceder na tua casa. Senhor, é tremendo a responsabilidade e o privilégio que colocaste sobre nós. Mas, Senhor, tu nos tens dado a graça, a força para poder fazê-lo. Tu nos deste o teu Santo Espírito, a tua palavra, a oração, os irmãos, esta igreja, Senhor, esposas que te amam, para sermos os homens que precisamos de ser. Por isso, levanta, Senhor, os homens desta igreja, levanta-nos a todos para liderar, para ensinar e para ser exemplos bíblicos para a tua grei. Assim oramos no nome do Senhor Jesus. Amém.